Olá, mulher de Deus, tudo bem? Aqui é psicanalista Odete Dias. Eu estou aqui nesta tarde para passar um tema abordado sobre fim de relacionamento. Quantas mulheres estão sofrendo, né, por ter acabado o teu relacionamento? Ninguém está esperando, né, um fim de uma relação ou o fim de alguma coisa. Todos nós estamos para namorar, para casar e viver feliz para sempre. Só que tem pessoas que passam por momentos de frustração. Quantas mulheres estão vivendo uma infelicidade dentro do seu relacionamento, não sabendo lidar com os problemas, achando que vida 2 é só melzinho com açúcar. E não é bem isso. A vida 2 não é mel com açúcar. A vida 2 é os dois saber se compreender e se entender. Se os dois não estão andando junto, como é que vai dar certo, né? Como é que vai ficar jugo desigual? E jugo desigual não tem como. Então tem que alinhar. Muitas mulheres têm viciado vida sentimental frustrada porque não orou antes para Deus preparar este homem para ela. Ela conheceu o homem na rua, conheceu o homem na noitada e aí depois fica questionando a Deus o porquê que eu tô passando por isso, por que não deu certo, porque aonde você arrumou este homem? Você orou a Deus? Foi do propósito de Deus esse homem na tua vida? Era o que Deus queria para tua história? Eu, como pastora também, tenho recebido muitas, mulheres para falar comigo sobre essa história. Que não deu certo, que se envolve e não dá certo, que no começo era bom, depois ficou ruim, é traição. Aí a gente vai entender. E onde você conheceu a pessoa? Ah, eu conheci no bar, conheci no boteco, conheci no forró, né? Não é assim? Não buscou de Deus, não foi pro altar buscar do Senhor. Então essas mulheres, elas não buscam um direcionamento de Deus. E é onde acaba se frustrando, né? É onde acaba se decepcionando por não estar no centro e na vontade e no querer do Senhor. Nós vemos que quando Isaac foi buscar a Rebeca, o servo de Abraão pediu um sinal. Com a moça que vinha com o cântaro, esta seria a escolhida para Isaac. Nós temos que pedir ao Senhor sinais se Deus está no negócio. Nós temos que orar antes de nos envolver. Isso é em vida sentimental, isso é em ciclos de amizade. Porque se nós temos aliança com quem não é para ter, nós vivemos uma vida frustrada e a aliança não permanece. Porque o texto, vai dizer na palavra do Senhor, no livro de Mateus, o que Deus une não separa o homem. Gênesis também vai dizer que não separa o homem. O que Deus une. Por que tem muitos casais que estão separados? Por que tem muitos casais que não vivem bem? Porque não foi Deus que uniu. Aí a pessoa tem que viver com a pessoa sofrendo, machucada. Às vezes a mulher apanha do marido. Ela vive um relacionamento abusivo, com narcisista, com um homem ruim, com um homem como Nabal, nessa história de Abigail, ela vai entender que Abigail sofreu muito por causa de Nabal, um homem ruim, um homem mau. Mas tem que vivenciar aquela aliança, sustentar aquela aliança, mulher traída, por causa de uma religiosidade. Sendo que a Bíblia vai dizer que o que Deus une, o homem não separa. Quando Deus une, tem fidelidade. Quando Deus une, tem compromisso. Quando Deus une, tem união. Quando Deus une, tem amor. E se tem amor, não tem traição. Se tem amor, tem respeito. Porque o amor é muito mais forte. O amor supera tudo. Então a gente vai vivenciar uns relacionamentos que a gente vê por aí que Deus não está no negócio. Não adianta você querer insistir naquilo que Deus não está na sua vida. Não adianta você querer insistir numa aliança que Deus não é para você. Ah, mas pastor, eu casei com esse homem, eu tenho filhos com ele, eu quero ficar com ele por causa dos meus filhos. E muitas vezes, por causa dos filhos, você fica lá sofrendo, padecendo para poder ter a identidade do pai para o seu filho. Mas o marido para você não tem. Porque seu filho vai casar, vai crescer e vai casar. É bom ter a identidade do pai, da paternidade? Mas não ter um pai abusivo, um pai que vai judiar de você, um pai que vai te violentar, um pai que vai falar palavras. O que adianta seus filhos ver esse crescimento e olhar e não ver um casal de verdade? Um casal que não tem a comunhão de Deus. Não é bom. Então vem os filhos, veio, amém. Mas o que Deus une, o homem não separa.
E tem muita gente separada e querendo orar para Deus trazer o homem que de volta, o homem que enganou, o homem que traiu, o homem que bateu, o homem que espancou. Eu não sei que amor é esse que muitas mulheres têm nesse coração, de querer um homem que só faz o mal. Uma pessoa assim precisa fazer terapia, que não tá boa. Como que você vai querer um homem para sua vida, um homem que só te maltrata, um homem que só te espanca emocionalmente, fisicamente, um homem que te trata você não como uma mulher, mas como um objeto, e você quer esse homem ainda para tua vida? Então nós vamos entender que isso, né, tem um lado também emocional, a dependência de estar com um, medo de ficar sozinha. Porque muitas dessas mulheres, elas não tiveram a paternidade. Então, ela tem o marido dela, o homem, como seu pai. E o homem não é seu pai, o homem é teu marido. Tá entendendo? Então, nós temos que ir à luz da Bíblia, da palavra do Senhor, e entender que o que Deus une, não separa o homem. Então, tem relacionamento que não foi Deus que deu. Tem relacionamento que foi você que pegou com a tua mão e tá sofrendo. Aí você tá na religiosidade que você tem que ficar com esse homem, tem que suportar. Se é de Deus na tua vida, ok, lute pelo seu amor. Mas se não for Deus que te deu, por que tu tem pessoas que têm insistido em uma aliança que Deus não deu? Por isso que eu te digo, mulher de Deus, você que é solteira, busca no altar o teu amor, gera a tua aliança sentimental nos pés de Jesus. Porque com Jesus, quando é dele, o que é do Senhor, as bênçãos dele não traz dor, ela nos enriquece. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.